Quais são, então, os principais sintomas da doença? Os principais sintomas da doença são a lentidão motora, a rigidez, né, de nuca, no punho, cotovelo, ombro, e os tremores de repouso, que são aqueles que são mais perceptíveis principalmente nos membros superiores. Quando desconfiar, então, que os tremores eles têm a ligação com o Parkinson. O tremor da doença de Parkinson ele é característico. Ele é chamado de tremor de repouso, ou seja, é mais evidente ou exclusivo quando a mão do paciente ela está parada ou ela está em repouso. O paciente está sentado ou quando ele está de pé e com os braços então mais relaxados. É importante ressaltar que, embora o tremor seja o sinal mais conhecido da doença, nem sempre ele está presente em todos os pacientes, né? Em torno de 30% dos pacientes têm Parkinson, os tremores nem aparecem. O que é mais evidente é a lentidão realmente dos movimentos e a rigidez, então, como nós falamos, de pulso e no cotovelo. Alguns outros sintomas da doença, eles também podem ficar mais evidentes ao longo do tempo, como o rosto sem expressão, né, um olhar mais parado, uma expressão facial mais séria, os movimentos da face, então eles são menos notados. É comum que mesmo de bom humor, o paciente de Parkinson ele seja visto como uma pessoa mais séria e até mesmo carrancuda. Mesmo que ele tente sorrir, isso se torna mais difícil. Até mesmo o movimento de piscar de olhos, com o tempo ele vai se tornando mais reduzido. E às vezes isso acaba dificultando para que a gente interprete as emoções dessa pessoa. Outro sintoma é a micrografia, ou seja, trata-se da dificuldade em movimentar as mãos e os dedos provocados por uma rigidez muscular. Isso acaba atrapalhando na escrita do paciente, tarefas simples que ele realizava, como uma lista de supermercado, ou, enfim, anotar alguma coisa, escrever o próprio nome, fazer assinatura, se tornam mais difíceis com o passar do tempo. Outra questão que pode afetar também é a questão da postura, né? A pessoa ela acaba apresentando com o passar do tempo uma inclinação do tronco e da cabeça para frente. Isso compromete o equilíbrio e a agilidade ao movimentar, né? Nesses casos, mesmo caminhar torna-se um grande desafio. A voz baixa, né, também é uma característica, porque o Parkinson ele acaba afetando diferentes partes do corpo, como os músculos da face, garganta e boca. E todos esses são muito importantes para a fala. Então, como consequência, ocorre uma redução no timbre de voz, atingindo muitas vezes a clareza das palavras e causando muitas vezes uma sensação de uma fala mais mole e mais arrastada. Muitas vezes o idoso ele tem a impressão que ele está falando cada vez mais alto para ser compreendido, o que provoca também um enorme cansaço, né? Para isso ser evitado, é importante que a gente evite, então, locais muito barulhentos, né? Isso ajuda, então, na adaptação da comunicação. Outra questão importante é a hipotensão postural, que trata-se de uma queda súbita da pressão arterial. Quando a pessoa muda de posição, ela se levanta mais rapidamente, ela pode ter a sensação de tontura, de que vai desmaiar. Isso também compromete o equilíbrio, né? E aumenta o risco de quedas. Cerca de 20% dos pacientes com Parkinson apresentam esses sintomas, devido à redução de neurotransmissores. Porém, isso pode ocorrer também por outros motivos. Então, a gente tem que ficar atento, como desidratação, uso de antihipertensivos, o sedentarismo até mesmo, né? Então, é importante que nesses casos o doente ele sempre seja avaliado, o idoso, pelo médico, para ver realmente o que está causando isso, né? Outra questão bem importante é a perda olfativa. Podem surgir muitos anos antes ainda da doença se manifestar, ser diagnosticada. Existem relatos de pacientes que notaram a redução do olfato até 2 décadas antes dos sintomas motores se instalarem. Outro sintoma é o sono inquieto ou a insônia. É comum uma agitação durante o sono, com movimentos de braços e pernas. Em geral, tais alterações do sono são descritas pelo companheiro, pois o idoso muitas vezes acaba nem percebendo esses movimentos. Cerca de 60% dos parkinsonianos também sofrem com a insônia. Eles acabam adormecendo de forma muito fácil
mas perdem a capacidade de seguir dormindo, acordando algumas horas após, e isso compromete também a restauração necessária que a gente só consegue através de uma boa noite de sono. Outra questão que pode surgir é, então, a dificuldade de caminhar, que frequentemente ela se relaciona à quantidade de dopamina funcionante no nosso cérebro. Quando há uma queda dessa substância, então, as alterações ao caminhar costumam ser mais significativas. Os braços também eles costumam ficar mais rígidos, com menos movimentos, e tendem a ficar mais rentes ao corpo, o que também acaba comprometendo o equilíbrio e a agilidade, né? Um dos sintomas, então, iniciais do Parkinson passa pelo congelamento e incapacidade súbita e passageira de iniciar o movimento. Embora não atinja todos os pacientes, estima-se que 40% deles sofram com essa instabilidade e com queda. Outro sintoma é a constipação. Muitos pacientes sofrem com o sistema nervoso autônomo, que é responsável pelo controle das funções do organismo, como respiração, circulação, a manutenção da pressão arterial, a digestão e outros movimentos. Com isso, o trato intestinal ele costuma tornar-se mais lento, mais preguiçoso, digamos assim, resultando em desconforto no abdômen e redução na frequência das evacuações. E além disso, também algumas medicações podem interferir nessa questão. Nesses casos, é importante então uma dieta equilibrada e a ingesta de bastante água, né, para que a gente consiga garantir um conforto e bem-estar.